Estamos de volta ao vivo com o programa Ver Mais para todo o Oeste Catarinense, nesta quarta-feira, dia 20 de abril de 2016. Lembrando que amanhã é feriado do dia 21 de abril. E é claro, nós estamos aí no mês de abril com cara de janeiro. Eu já falei várias vezes isso esse mês, né? Inúmeras vezes eu repeti essa frase, mas realmente bastante calor. Nesse momento, por exemplo, aqui na RIC TV Record, 25 graus a temperatura, que aqui tem ar-condicionado aqui no estúdio, então a gente fica fora. 27 graus a temperatura. Mas isso, para quem está no sol, é muito maior, né? A sensação térmica, né? E a sensação térmica hoje está muito pior. Deve estar chegando uns 30, né, doutora? Uns 30 e poucos graus, né? Tá um sol ardido. Bom, mas mudando de assunto do sol para a ansiedade, nós vamos receber aqui, já estamos recebendo, na verdade, Karine Luz, ela que é psicóloga, para a gente falar aí sobre um dos maus da humanidade, que é a ansiedade. Eu até comentava com a senhora que eu sofro de ansiedade, né? Acho que a maioria das pessoas sofre de ansiedade de alguma maneira, em algum nível e em algum grau, né? Porque ou em alguma situação? Isso. Em alguma situação ela é normal, mas o que a gente mais percebe são pessoas que têm essa constância da ansiedade e que buscam pelo uso do medicamento sem fazer terapia. Que é o grande erro também de poder tomar um medicamento que é totalmente invasivo para o organismo e que não traz nenhum tipo de aprendizagem em relação à situação que desencadeia a ansiedade. Mas o que justamente isso, o que desencadeia a ansiedade? Então, a ansiedade, ela é uma sensação que ativa o nosso sistema nervoso. Ele só vai ser ativado quando alguma coisa causa medo ou preocupação. E nessa ativação, a gente vai ter sintomas que são físicos, que é a taquicardia, o calor excessivo sem ser calor, o tremor, náuseas, tontura, sensação de mal-estar, e o sintoma psicológico, que é aquela sensação de que não vai conseguir dar conta, sente muito medo, não sabe que alternativa ter em relação a uma situação. Então, o que desencadeia são as formas como a pessoa encara alguns fatores da vida. O fato de não conseguir resolver ou de ficar muito aflito por tentar resolver uma situação e não conseguir isso dentro do prazo que se estabelece, a autocobrança, se cobrar demais, exigir ser perfeito, não aceitar as próprias limitações, não ter uma qualidade de vida adequada, horas de sono, momento de lazer, horário adequado para almoço, horário adequado para poder estar com a família. Isso desencadeia a ansiedade. Ainda agora a gente estava comentando, né, que a vida ela é tão corrida, né, que a senhora falou que teve 5 minutos de almoço. 10 minutinhos de almoço por dia. 10 minutinhos de almoço, eu tive 8, eu acho. E isso faz com que a gente fique muito ansioso. Muito ansioso, né, porque a gente tem que estar sempre correndo. Acho que essa correria do dia a dia nos desencadeou, né? Eu acho que quando a gente fala que a maioria das pessoas hoje são ansiosas e que acabam adquirindo essa personalidade de ser ansioso como uma condição, é porque o tempo é muito escasso, as obrigações são demais e a gente busca isso, de tentar poder ser um funcionário exemplar, ser filho exemplar, esposa, um marido. E dentro dessa conjuntura falta horas para se conseguir exercer todas essas funções. Mas e como a gente detecta, por exemplo, que a gente é ansioso? Então, a gente tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquilo que motiva o ser humano a poder se desenvolver na vida. Se não houvesse ansiedade, nós não teríamos a tecnologia, os carros, o avião, porque é o ansiar por algo melhor que faz com que o homem desenvolva. Então, até aí, normal. Por exemplo, a noiva no dia do casamento que fica ansiosa por receber os convidados e entrar no altar. E sente todos esses sintomas que eu falei, os físicos, mas consegue subir no altar. Uma ansiedade patológica, coisa que sente todos os sintomas físicos, mas ela, de alguma maneira, em função de ser crônica a ansiedade, não consegue desempenhar a função. Ela perde a percepção do momento e do que está acontecendo naquela hora, não consegue tomar uma decisão e acaba abrindo mão de alguma função. Então, seria o prejuízo na funcionalidade do indivíduo. A ansiedade é patológica e a pessoa se caracteriza como ansiosa quando esse sentimento começa a atrapalhar a vida. Quando a pessoa não consegue mais lidar ou rói tanto as unhas que sangra as unhas, ou come excessivamente e engorda e não consegue que, por exemplo, nós temos, no meu caso, pela ansiedade, eu preciso comer todo momento para tentar me acalmar. Tem alguma ligação isso, no negócio de comer? Sim, muito. Quando
a gente tem algum problema e não consegue resolver, a gente procura o que a gente chama de válvula de escape, né? Para algum lugar essa energia vai ter que ser canalizada. Então, se eu não consigo resolver um problema com o meu marido, ou com a minha família, ou no meu trabalho, eu preciso comer, roer as unhas. Algumas pessoas têm a mania de chupar cabelo ou tirar cabelo da cabeça. N situações que as pessoas acham para poder... Ou vários sintomas, que é o meu caso. Ou tudo junto. Tudo junto ao mesmo tempo, né? Isso. Agora, a ansiedade, ela pode evoluir, por exemplo, para uma patologia um pouco maior ou mais grave? Sim. Qual? Nós temos, dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele tem várias caracterizações de transtornos ansiosos, mas os principais. A gente tem a ansiedade de separação, que acontece lá na infância, com a criança de 2, 3 anos que não consegue se separar dos pais e da casa. A gente tem mutismo seletivo, que pode ser aquela criança ou adulto que só fala em ambientes seguros, que se sente bem. A gente tem a fobia específica, que é uma ansiedade muito grande em relação a um objeto específico. A fobia social, de estar no meio de pessoas e interagir. Temos o transtorno de pânico, que é o mais conhecido, até o nome mesmo, que é o pânico, onde a pessoa experimenta de 10 a 20 minutos de crise, onde ela perde total noção, ela não se sente bem no ambiente, ela tem todos os sintomas físicos, sensação de morte, sensação de sufocamento, algumas precisam ir para o hospital e tomar medicamento para poder tranquilizar. E temos uma das que tem sido mais comum, que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E essa é mais comum e muitas vezes as pessoas não fazem o diagnóstico porque ela é uma ansiedade de preocupação. Eu me preocupo tanto com situações que ainda nem aconteceram e eu desenvolvo esse transtorno. Nós temos telespectador ou telespectadora na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É o Rildes. Oi, dona Rildes, tudo bem? Que bairro ou cidade? Bom. No bairro de América. Legal, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber, porque me deu depressão um tempo e ainda eu continuo tomando o diazepam e a metilpredilina. E depois da depressão me dá ansiedade de vez em quando, não é sempre, mas se eu parar de tomar a metilpredilina, continua a ansiedade, daí eu não posso parar. Eu queria saber sobre isso aí, daí. A senhora faz algum tratamento psicoterápico, algum psicólogo que te acompanha? Eu tomo diazepam de manhã, a metade luz de manhã, e de noite eu tomo a metilpredilina, né? É o que me tira um pouco, daí eu tô fazendo tratamento com a doutora do posto, né? Tá, mas é com a médica, não tem uma psicóloga que te acompanha toda semana. Isso, então, nesse caso, é o caso nítido da pessoa que faz uso do medicamento e não tem um acompanhamento psicológico. Jamais o tratamento de ansiedade e depressão, ele deve ser unicamente com o medicamento. A gente precisa fazer a terapia para que a pessoa aprenda a lidar com a situação que está causando a depressão ou a ansiedade. Se não houver a psicoterapia para ter esse aprendizado e essa evolução terapêutica, ela vai continuar tendo essas sensações. Quando ela tira o medicamento ou fica um tempo sem ele, ela tem as crises ansiosas em função de que o organismo não está dando conta. Legal. Então, a dica é procurar um psicólogo. Giovana, do Presidente Médici, boa tarde. É possível tratar TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, apenas com terapia, sem o uso de medicamentos? Em alguns casos. Depende do paciente. Então, na abordagem que eu trabalho, que é a terapia sistêmica, a gente acredita que o desenvolvimento de uma ansiedade está vinculado com todo um sistema familiar que facilita ou desencadeia essa ansiedade. Eu tenho pacientes que vêm com crises muito fortes e que, com o trabalho de terapia, a gente consegue excluir os sintomas sem medicamento nenhum. Mas depende de cada caso. Então, é possível, mas precisa procurar um psicólogo para poder fazer essa avaliação. Precisa ver uma conversa, isso, né? que cada caso... Olá, oi Vermais, tem uma pergunta. E quem não consegue fazer... não, essa aqui está relacionada às nossas outras reportagens aqui. Vamos lá, vamos seguir. É que eu vou seguindo sempre uma sequência. Tem tontura, será que tem a ver com ansiedade? Nesse caso, pode até ter, mas só que é legal procurar um médico também, né? Que pode ser enxaqueca, pode ser pressão arterial, e a enxaqueca e a pressão arterial podem estar ligadas à ansiedade também. Então, o ideal é procurar um médico para poder excluir todas essas hipóteses fisiológicas para se chegar ao diagnóstico. Fluoxetina na gravidez faz mal? Tenho tido crises de ansiedade. Fluoxetina é o que? É ansiolítico, né? Então...
Isso aqui engorda, né? Ela tem um efeito rebote depois, né? Ela pode ter um resultado por um tempo. Então, eu não sou a melhor pessoa porque eu não sou médica. Mas do ponto de vista psicológico, se a mãe está grávida e precisa tomar fluoxetina, algo está errado. Então, ela precisa, primeiro, consultar o médico. Se ela tem um restinho de fluoxetina em casa, ela não deve tomar, principalmente grávida. Porque a gente sabe que a grávida, qualquer medicamento, até mesmo paracetamol, pode fazer mal se não houver uma orientação médica. Fluoxetina é um pancadão, né? Nossa, é muito forte. E até porque assim, ela pode tomar por um tempo, acaba o medicamento, o organismo não conseguiu se adaptar, ela faz essa interrupção, então medicamento, principalmente para grávida, sem médico, é impossível. Olá, boa tarde, eu sou o Cristiano. Quando eu fico ansioso, eu como bastante. Isso, é a fuga de poder resolver o problema que causa ansiedade, é a comida. A Fabiane está dizendo, né, que se ela pode tomar um remédio para ansiedade, aqui nós tivemos aí as colocações já, então, da Karine Luza, que até sim, né, mas a ansiedade também ela pode ser curada ou tratada só com o tratamento de psicoterapia, mas depende de cada caso, então precisa ser avaliado qual é o nível desse problema. Eu não posso dizer que todos os casos de ansiedade são tratados sem medicamento e nem que todos só com terapia. Então, depende da avaliação, né? Perfeito. Vamos a uma ligação ao vivo. Alô? 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 Com quem eu falo? Alô? Oi, com quem eu falo? Cavala Assis. Oi, tudo bem, minha querida? Você fala da onde? Santo Antônio. Ah, Baixo Santo Antônio. Qual que é a sua pergunta? Eu queria perguntar para ela por que eu tenho pânico de... Eu fiz a carteira de motorista e não consigo dirigir. Me dá uma ansiedade e eu fico sem saber o que fazer. Tá. Isso é bem normal, né? Tem Sim, muita gente muito. por aí. Tanto é que agora tem aquelas empresa, né? autoescolas que, na verdade, é para quem já tem a carteira, né? Ela tá velhinha ainda? Acho que tá. A senhora já tentou algum tratamento? Isso acontece sempre? Quais foram as tentativas que a senhora fez de dirigir? Eu não consigo. Eu vou pegar o volante e não saio do lugar, não sei o que fazer. A senhora já sofreu algum acidente? Não. Então, assim, tem algumas pessoas que têm esse tipo de ansiedade que é a fobia específica, que pode ser o medo de conseguir dirigir. Também precisa de uma avaliação. O que a senhora pode fazer antes de tentar pegar o carro para sair para dirigir, fazer uma aproximação, né? Tentar mudar o comportamento. Sentar no carro, ligar o carro num dia em que ela não for sair para dirigir. Então, ir se aproximando e fazendo as marchas, e se habituando ao carro antes de tomar a decisão de dirigir, para que se torne algo normal e automático. Porque tentar dirigir e sair entre os carros é muito perigoso. Então, quem sabe na garagem, ligar, ficar um tempo e percebendo quais são os sintomas que ela tem, mas aí a ajuda de alguém, porque deve ser muito triste se precisar dirigir, querer não poder, né? e não poder. Dirigir é que nem caminhar, né? É necessário. É necessário. Uhum. E às vezes também, né, Karine, tem muito a ver com o estímulo, né? Sim. Às vezes, de repente, será que ela tá na linha ainda ou já foi? Já acabou? Às vezes a pessoa não foi estimulada para isso. Não teve e aí, incentivo. ao invés de não ser estimulada para isso, né, não tem um incentivo, às vezes, dos familiares. Não sei se é o caso dela, né? Às vezes o marido decide junto e acaba sendo a pior pessoa que poderia estar do lado, porque as mulheres reclamam muito disso, que pro marido das mulheres nunca sabem dirigir, e aí atrapalha, até a mulher que sabe dirigir fica muito nervosa e não consegue. Ou então, mas é isso, ir se aproximando aos poucos, porque às vezes a gente quer resolver um problema e a gente quer ir lá e resolver. Eu não posso perder meu medo de andar de avião entrando dentro do avião de uma vez só. Eu preciso me familiarizar com a situação para poder iniciar. Que não tem jeito, em pânico de avião. E ele agora tá precisando, que é um jovem empresário aqui da nossa cidade, muito conhecido inclusive, e ele tem pânico do avião, e um dia ele entrou no avião e teve que sair do avião, porque realmente ele não conseguiu ficar lá. Tem que fazer uma simulação, entrar no avião, quem sabe, sem estar andando, num dia que não seja o dia dele viajar. Claro, ver que é confortável, que é bom. Vai tirando aos pouquinhos.
Legal. Gente, nós vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. Agora, faltando 3 minutos para as 2 horas da tarde. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo, já vamos interagir com o nosso telespectador. Parabéns pela matéria de hoje. Acredito que a psicoterapia é ótima. Tive depressão e muita compulsão neste período. De 67 quilos foi para 94. Medicamentos aliados à psicoterapia deram um up na minha vida. Hoje estou fitness com 67 quilos. Parabéns a Karine, excelente profissional. Profissionais como ela são fundamentais para melhorar os nossos hábitos de vida humana. Aqui quem está nos falando é o Júnior, do Santa Maria, porque ele já participou outras vezes, então sei o nome dele. Mas ele não mandou aqui pra gente. Tá bonito, Júnior. Tô vendo a sua foto aqui, ó. 67 quilos de saúde, viu? Parabéns. Imagina de 67 para 94, nossa, né? Obesidade pro MC ideal. Pro MC ideal. Olá, Thiago. Gostaria de saber se transtorno compulsivo obsessivo por compras tem a ver com ansiedade, como tratar. Tem tudo a ver, tem. Né? Na verdade, no DSM, hoje no 5, ele vem separado dos transtornos ansiosos. Então, ele tem um capítulo só de transtorno obsessivo-compulsivo, dado o tamanho da preocupação em relação a isso. O que tem facilitado muito e faz parte da ansiedade e compulsão são as compras online, né? Então, a facilidade de se ter um cartão cadastrado aos sites, a compra parcelada facilita essa compulsão, mas a pessoa ansiosa ou que muitas vezes tem problemas em lidar com questões de autoestima, ela busca muito pela compulsão das compras. A compra está muito atrelada a isso, né? Muito, autoestima, muito. Ansiedade, bem como a comida, a bebida, o cigarro. É a busca do prazer quando a gente não consegue outra alternativa. Pesado. Né? Tá. Vamos continuar aqui só um pouquinho. Vou pedir pro pessoal não ligar aqui no nosso WhatsApp, né? Boa tarde. Tique nervoso tem a ver com observação. A doutora Magada. É o telespectador. Eu preciso ficar vermelho. Então depende do tique nervoso. Tique nervoso não é um diagnóstico que não está dentre, né? Mas depende do tique. Às vezes, o tique nervoso a gente usa às vezes para dizer. Pode ser uma gagueira, pode ser uma tremedeira, né? O tique nervoso, isso de não conseguir falar, está vinculado à ansiedade, sim. Muitas vezes esse tique ele não especificou qual é, mas pode ser o travamento que as pessoas dizem, né? Eu travei e não consegui, está ligado com essa ansiedade. Perfeito. Alô, boa tarde. Eu estou bem, melhor agora falando com uma telespectadora, porque eu acho que esse é o momento ímpar do programa, quando a gente consegue falar com vocês aí de casa. Falando com uma telespectadora que admira seu programa há muitos anos, da UFSS. Como? Desculpa? Tiago, é Lourdes. Ah, Lourdes, tudo bem? Da universidade, lembra? Lembro sim, Lourdes. Eu não deixei de te acompanhar, mas muitas vezes eu não tenho tempo de interagir. Mas hoje o assunto é tão bom, mas tão bom, porque eu preciso tanto ouvir, que eu lembrei que vou fazer uma pergunta. Que legal. Vou aproveitar do Tiago mais hoje. A Lourdes lá da ONU Chapecó, né? Da Universidade Federal, Tiago, a da transformação, lembra? Lembrei. Lourdes, claro. Do curso de pedagogia, do cabelo, da maquiagem que a gente fez o ano passado. Tá certo. Tava confundindo com a Lourdes do curso de letras lá da UNO Chapecó. Desculpa, agora eu lembrei quem que é. Tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigado, inclusive. Obrigada a você. Pode fazer a sua pergunta, fique à vontade. Eu queria perguntar para Karine, o nome dela, né? Isso, Karine Lusa. Que pânico tem cura, porque eu tenho meu filho, tu sabe, né, Thiago, que faz 20 anos que eu batalho com isso, e não sei muito bem o que fazer mais. A gente acompanha bastante, até eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vida da Lourdes e ela sofre bastante, por isso quando nós fizemos a matéria da transformação com a Ana Gostal, a gente sabe que ela é uma super mãe, né? Uma grande mulher, uma grande dona de casa, ela sofre bastante realmente com o filhão aí que infelizmente tem um transtorno do pânico, né? É síndrome do pânico, acho que é. Hoje ele é qualificado como transtorno do pânico. Realmente assim, a gente nunca diz que algo não tem cura, porque isso cabe às investigações.
Mas, normalmente, quando a gente tem que ter um cuidado muito grande para não desenvolver um transtorno, ter a atenção necessária para poder identificar a ansiedade quando ela se inicia de forma patológica para não chegar a esse ponto. Infelizmente, o que eu tenho a dizer para ela é que o transtorno do pânico ele tem um tratamento que ele deve fazer, mas se falar em cura é muito difícil, porque quando a pessoa tiver algum problema ou que ela não estiver conseguindo lidar com a ansiedade, ele vai se manifestar e ele vai ter crises, que é isso que ela deve viver na casa dela. Ele faz o tratamento e em alguns momentos onde a situação está mais intensa, ele acaba tendo essas crises e a mãe deve sofrer de vê-lo nessa situação porque ela não tem o que fazer naquele momento. É muito desesperador para a família que assiste essa situação. É uma sensação de impotência muito grande porque a pessoa ela está ali quase agonizando psicologicamente. Por mais que você diga que isso vai passar, por mais que você tente acalmar ela, não tem nada naquela hora que vai resolver, que vai conseguir acalmar. E pode ser um dia em que a pessoa está bem, tranquila, e ela tem desencadeia o pânico, assim como pode ser um dia mais agitado. Então é imprevisível quando vai acontecer. Se ele faz acompanhamento com o medicamento e com o psicólogo, acredito que chega numa estabilidade, né, de se manter estável. Mas se não houver ajuda psicológica e só o medicamento, a prevalência dos é muito maior. Sudorese nas mãos antes, eu só quero. A Lourdes ainda tá com a gente? Já foi também, né? Lourdes, muito obrigado. Então a gente espera que tenha esclarecido a sua dúvida, viu? Um beijão. Tomara que ela consiga, porque a Lourdes é uma guerreirona. A gente acompanhou a matéria dela, eu conheci ela aqui no Ver Mais, inclusive, e a gente acompanhou um pouco da história dela. Sudorese nas mãos, palpitação, sensação de aperto no peito, inquietação. Esses são os sintomas que tenho. Tentei medicação por um tempo, que os efeitos ficaram muito piores, até desmaio eu tive. Tem alguma coisa natural que eu possa usar, ou nesse caso a ansiedade somente com medicamentos? Usava Êxodos. O Êxodos também é uma pancadinha. Não ouvi falar, sou perito. Então você conhece bastante pouco. Assim, são sintomas da ansiedade crônica já, que está no sintoma da patológica. Então, mais uma vez, venho para a terapia. Se não houver aprendizagem e não identificar o que está desencadeando esses sintomas ansiosos, a pessoa pode tomar medicamento por 40 anos, por 50 anos, ficar dependente deles e não ter nenhum resultado positivo. Porque o medicamento ele atua nessa diminuição do sintoma, né, na parte física. Mas o aspecto psicológico, que é o que desencadeia essa ansiedade, ele precisa ser tratado. Perfeito. Aqui alguém me mandou um áudio. Oi, Thiago, ela disse que rói as unhas até sangrar. O ninja rói unha, né, ninja? O unha é muito difícil de conseguir, porque é a ansiedade, e aí a gente pode falar que é junto com uma compulsão e com uma obsessão por isso, né? A pessoa que rói a unha, ela vê a unha sangrando e assim mesmo ela não consegue parar. Vai muito além só da ansiedade. O Thiago manda um beijo para nós que estamos assistindo seu programa, Patrícia Freitas, meus filhos, Luísa, Ana, Vitor Hugo e minha sogra, Linda Mar, e Dona Emídia, pessoal aqui do Bela Vista. Beijos, Thiago, obrigado. Obrigado a todo mundo do Bela Vista que está nos assistindo, viu? Thiago, meu nome é Marilisa, andei sentindo mal-estar, fui várias vezes para a UPA, e geralmente me dá à noite uma sensação de que vou morrer. Segundo o que o médico falou, pode ser a síndrome do pânico. Mas não sinto medo e também sou ansiosa pelo que eu vi, né? De noite me dá um som de cigarro na cabeça. Será que a terapia ajuda? Tem que investigar. Primeiro, fazer um exame neurológico muito bem feito, porque se ela sente esse som de cigarro na cabeça, normal não é. Pode ser, a ansiedade às vezes causa isso. O pânico, ele não é só por essa sensação, não é só no medo que ele acontece, tanto que os critérios diagnósticos são muitos para a gente poder enquadrar. A gente não dá diagnóstico nenhum sem antes excluir todas as possibilidades. Então, de algo neurológico aí, de algum exame, também exames de sangue, pressão arterial, enfim, que possam estar causando esses sintomas. Oi, Vermais, é a Amanda. Eu tenho muita dor de cabeça e tontura, sou muito ansiosa. O que isso significa? Isso significa que ela pode ter desenvolvido uma enxaqueca a partir da questão emocional. E aí ela sente muita dor de cabeça.
Oi, Thiago, meu filho é sempre muito triste, quieto, não conversa, o que tenho que fazer? Isso é sintoma de depressão? A gente tem que, nesse caso da criança, do filho, não falou a idade, né? Mas suponho que seja de menor, criança ou adolescente que não fala. Como eu disse, existem alguns sintomas de ansiedade que levam a transtornos que a pessoa não fala. Não falar e estar triste nem sempre significa depressão. Então, precisa da avaliação. Às vezes é a personalidade. Exatamente. Ser tímido pode fazer parte da personalidade. E aí também tem tratamento para timidez, né? Tem desenvolvimento dessa personalidade para a pessoa ser um pouco mais extrovertida. Eu quero saber se quando se tem ansiedade você pode perder a fome. Pode. Algumas pessoas, na minoria, mas quando ficam ansiosas, perdem o apetite. Muitas pessoas quando têm problemas ou depressão... Desses, né? Porque eu fico ansioso, eu só como. Até porque a ansiedade também desencadeia outros problemas. A gente tem anorexia, bulimia, que também vem a partir dessa ansiedade. Então, não sentir fome faz parte dessa ansiedade, que algumas pessoas simplesmente se desmotivam, não conseguem nem comer. Doutora linda, perfeita. Seus foros aí, ó. Oi, Thiago, morro de medo de borboletas. Chego até ficar sem ar. Não consigo nem sair do lugar. Me dá até tontura quando vejo uma borboleta. É fobia, né? Oi, Thiago, tudo... E eu dei barata. Que nojo que eu tenho. Estava assistindo e estou afastado do trabalho por depressão. Mas quero voltar, só que estou com medo. Na verdade, tenho medo das pessoas. A psicoterapia vai me ajudar? Em que ponto? Beijos, Karine, adoro você. Beijos, obrigado, Eva. Eu sei quem é a Eva. Beijo, Eva. Então, Eva, se é a Eva, mas é a Eva, não tem a foto dela aí? Tem, deixa eu ver. Oi, sou muito ansiosa, tem crise... Não. Oi, Thiago, essa aqui. Ó. É a Eva. Isso. Deu? Eva, conversa contigo no telefone e me liga. Obrigado, Karine. Gente, obrigado pelo carinho, pra variar, muita participação, muita interação, mas amanhã a gente se volta com o nosso Forninho Caiu, que é um quadro que eu adoro. Tchau, valeu!